Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos aqui no nosso canal, Godoy1x, te dá bônus em dobro. Para se cadastrar é muito fácil, o link está na descrição do vídeo, no nosso comentário fixado. Vocês baixam o 1xBet, tem no celular de vocês, na hora de for realizar o seu depósito, insira o nosso cupom para você resgatar bônus em dobro. Aproveite decisão do Mundial de Clubes, Manchester City e Fluminense na 1xBet, claro, com o nosso cupom Godoy1x. Bom, galera, a gente tem alguns assuntos aqui pra gente falar. Para começar, sobre a questão da lateral direita do Flamengo, eu acho que a informação ela acaba sendo muito contundente e eu transmito aqui pra vocês. O Flamengo só vai buscar um lateral direito, só vai contratar um lateral direito se sair um dos três. Wesley, Varela e Mateuzinho. A gente sabe que o Wesley tem aquela... O John Textor gosta ali dele, né? E sempre acaba se falando. Inclusive já falaram também que o Wolverhampton estava de olho ali no Wesley, mas o Crystal Palace, né? Sobretudo por causa do John Textor, que admira ali o trabalho dele e tal. O Mateuzinho, o Grêmio acabou ali só consultando como é que tá nenhuma proposta ainda, nada concreto. Assim como o Varela, que já havia recebido propostas anteriormente, né, em janelas anteriores, mas nessa não tem nenhuma proposta, é uma consulta tal. Mas diante do cenário, se não sair ninguém, o Flamengo não vai contratar lateral direito, o Flamengo não terá 4 laterais direitos. Então você pode ter certeza já dessa informação, beleza? Bom, galera, sobre a questão do Gabigol, ontem, né, acabou tendo um novo capítulo. O Gabigol acabou ali meio que, né, desmentindo ali, né, debochando da informação. Ele até no Twitter disse: sério que você acreditou nisso? É na tal matéria, né, que ele ia pedir bonificação, um salário, mais de 50%, etc, etc, etc. O Gabigol falou isso. E o Marcos Braz acabou falando lá com os nossos colegas do GE e deu uma declaração sobre o Gabigol. O que acontece é o seguinte: o presidente do Corinthians tá usando, né, o Gabigol como uma... Isso cansa de acontecer, né? Aquele enredo populista acaba de chegar, o Corinthians está sofrendo transfer ban, né? Mas só que ele vai usando argumentos como esse. Vai se criando, né, uma narrativa, vai crescendo. Por mais até que o Flamengo talvez até, porra, vamos negociar esse cara aqui, ou o cara, pô, eu odeio esse Gabigol. Mas de qualquer forma ele é um ativo do clube. Vai ganhando uma proporção e a mídia vai, que o Flamengo precisa ter algum tipo de posicionamento. É simples. Substitui o nome do Gabigol pelos mais queridos do elenco. Pulgar, Pedro, Arrascaeta, Everton, enfim, quem você acha que é legal. Ninguém ia falar assim, achar normal um atleta ter contrato, porque ele tem contrato, e o Flamengo ficar nessa condição, vendo ali, legal, tá todo mundo falando e tal, e vai aliciar. Não... Cara, isso não existe. Então o Marcos Braz até, né, o cara é um ativo do clube, falou com os colegas lá do GE. O Gabigol não está vendo, a gente conta com ele no ano que vem. Gabigol tem 1 ano de contrato, é um ativo do Flamengo, é um ídolo do Flamengo, é um dos jogadores mais importantes da história do Flamengo e dos que mais ganhou títulos pelo Flamengo. Por mais até que o Braz talvez até queira negociar, que o Flamengo até queira vender, mas tem, porque senão vira uma farra, né? Se todo clube com um jogador que tiver contrato ficar publicamente, né, em programas e tudo esportivo, ficar aliciando o atleta, né, não tem como. Então o Braz foi lá e teve esse posicionamento dele. Bom, Thiago Alcântara, a torcida do Flamengo, cara, é um barato. Cara, é um barato. No Twitter, né, acabaram do nada, né? É do nada. Isso aqui, Wikipédia, tá lá. Thiago Alcântara, atleta do Flamengo. Os caras tiraram o Liverpool, cara, colocaram ali o Flamengo, né, como clube. Vamos falar aqui do Thiago Alcântara. Até o Tite, né, já falou sobre o Thiago Alcântara. É o seguinte, a pessoal lá nas redes sociais, né, sabendo ali que o Thiago Alcântara, o contrato dele acaba em junho, né, de 2024, ou seja, o Thiago já tá naquele período ali, né, do um pré-contrato, podendo assinar um pré-contrato e tal, acabou ali levantando a hashtag Thiago Alcântara no Flamengo, e a repercussão, né, muito grande, tá, um atleta muito conhecido e tal, lá no Twitter, e foi espalhando para as outras redes. Acontece o seguinte, galera, falando sobre o Thiago Alcântara, e eu tenho alguns dados aqui bem interessantes, bem legais, e é bacana a gente falar sobre ele, é o seguinte, e é aquilo, né, é você situar, você quer o Thiago Alcântara? Maravilha, saiba que Thiago Alcântara é esse, né, eu acho que o mais legal é fazer isso. O Thiago Alcântara é o seguinte, na minha opinião, primeiro, nessa era de que qualquer jogador se ver como craque, nessa era de que o jogador dá um balão lá no campo defensivo, aí no campo ofensivo ele cai de cara na grama,
ou o jogador prende a bola no peito, mas depois ele dá uma canelada, mas é visto como craque, banalizaram a palavra craque. O Thiago Alcântara, ele é craque. Ele é craque de bola. Esse tem intimidade com a bola. Porra, tecnicamente e plasticamente, inclusive, os gestos técnicos dele são muito corretos. Lançamento, batida na bola, drible, visão de jogo. Esse é craque de fato. Mas nessa era que qualquer um é óbvio que ele também deveria de ser visto como. Acontece, a grande questão do Thiago não é técnica. A grande questão acaba sendo uma condição física, que não é de agora. Hoje ele tem 32 anos, talvez até pouco, né? A galera já o conhece há bastante tempo, até imaginaria que ele tivesse mais. Ele tem 32 anos, atleta do Liverpool, e acontece o seguinte: em 2013, o Thiago estava vivendo um excelente já momento, né? Ele fez uma final de uma Eurocopa Sub-21 na categoria histórica. A Espanha venceu a Itália por 4-2, ele havia marcado 3 gols, feito um hat-trick numa decisão. O Thiago, ele já trabalhou como o 5, lá na Europa, sobretudo na Espanha, né? O 5 que é visto como camisa 6, o primeiro volante, o 8 e até mesmo como um 10. E aí em 2013, tá ali no Bayern, ele sofre uma lesão grave no joelho. Ele fica parado por cerca de 300 dias. Então vocês imaginam, a gente está falando por cerca de 10 temporadas atrás, quando o atleta está ali cerca de 21 para 22 anos, numa curva de ascensão, você fica parado por cerca de 300 dias. Uma lesão muito grave. E isso, obviamente, cara, vai dar alguns resultados natural ao longo da carreira. Uma lesão muito grave. Lesões estas que foi acompanhando algumas questões, né? Muscular, fisicamente o Thiago sempre teve, infelizmente, esse aspecto físico que abreviasse esse que é um talento, muito talentoso, muito talentoso. E agora no Liverpool, ele foi contratado no Liverpool desde 2020, ele foi contratado por cerca de 30 milhões de euros, né? Um investimento ali, só que, passando mais uma vez por alguns problemas físicos, o Thiago já perdeu cerca de 60 jogos ao longo, né, dessas vamos para a 4ª temporada, né, com a camisa do Liverpool, e a gente está falando aí mais ou menos também por cerca de 300 dias, e aí teve de tudo, né, tem questão muscular, tem uma questão outra no ligamento, tem uma condição também da época da pandemia, teve de tudo, ele ficou afastado, perdeu cerca de 60 jogos, e mais recentemente ele teve mais uma lesão no quadril e tal. Pois então, quando a gente fala aqui do Thiago Alcântara, a gente está falando de um atleta de 32 anos, um atleta que é reconhecido já pela sua qualidade técnica. O próprio Tite, quando era técnico da seleção brasileira, ele havia sido perguntado que jogador estrangeiro, se ele pudesse, ele gostaria de ver com a camisa da seleção brasileira, ser jogador do Brasil, com a camisa da seleção brasileira. Ele falou Thiago Alcântara, o filho do Mazinho, para ser o regista dele, né? Aquele cara para articular o jogo, né? Aquele cara para ser aquele primeiro homem, circulação de bola. Pô, o cara tem muita técnica, tem muita visão de jogo, antever muito a jogada. E o Tite, inclusive, complementando, né? Falou, abrindo aspas aqui, ó. O Thiago tem uma qualidade técnica individual. O pessoal da comissão técnica brinca para eu não perguntar de novo se pode reverter a situação dele com a seleção espanhola para atuar na brasileira. É um atleta de alto nível, seria convocado pelo nível e pela qualidade que tem. E algumas questões individuais do atleta, que inclusive agora no Liverpool, né, quando ele vinha jogando, tendo essa sequência, pô, a gente sabe que tem números assim, números altos, cara. A gente tá falando de jogador de eficácia 87%, passe no próprio meio campo 92%, passe no campo adversário 82%, bola longa 75%. O pior número do cara é 75%, que é uma bola longa. E números que ele já traz até no histórico, né, inclusive na Alemanha. 90% de eficácia, 95% no próprio meio campo, 87% no campo adversário e 78% de bola longa. Então, menor, então assim, índice alto, porque tecnicamente é um jogador. Agora a questão física. E aí, trazendo, né, pra essa onda aí que a galera acabou, pô, Thiago Alcântara no Flamengo e tal. Galera, tem uma condição que é o seguinte, lá na Europa, o ritmo do jogo, ele é mais acelerado, o jogo, ele é mais físico, ele acaba sendo mais intenso. Ok, então quando a gente fala de campo e bola dentro das 4 linhas, o desafio para o Thiago Alcântara, ele é maior lá na Europa do que seria aqui no Brasil, onde o ritmo é muito menor, um jogo muito mais lento, não é tão acelerado, sobretudo a esses jogadores que trabalham nessa faixa do campo. Fisicamente o jogo, e por intensidade, por isso também, ele é menor, tudo isso. Só que tem uma grande condição, aqui se prepara menos do que lá. Então, por mais que o jogo dentro das 4 linhas tenha todas essas questões físicas abaixo, você se prepara menos, então você vai ter dificuldade.
Então você tem viagens muito longas, você tem uma sequência de jogos insana num curtíssimo espaço. A sua preparação, ela é pior. Então por mais que o jogo te exija menos, no final das contas, cara, é tão ruim quanto, é tão sacrificante quanto, porque na Europa o nível de intensidade, de fato, ele é muito alto. Os jogos, principalmente agora, né, que ele tá na Premier League, é um jogo de muito ritmo. E aí, tu contrata um Thiago Alcântara da vida, como qualquer um outro, um atleta como esse, que já vem com histórico de lesão, aí que tá. Você tem que saber quem você está contratando. O Flamengo ele vai fazer 80, 85, quase 90 jogos. Você não pode contar com um cara desse por 80% dos jogos. Então você tem que saber o quantos jogos esse cara vai estar apto. Perfeito. E dentro disso, qual é a questão financeira? Um Thiago Alcântara, com 32 anos, ele já tem proposta do futebol da Turquia. Ele já tem proposta de futebol da Turquia. Então, por mais que ele saia, né, do centro principal, das principais ligas, e comece a ir mais para aquela região um pouco mais periférica ali e tal, cara, é um cara caro, que vai vir para o Brasil por mais 1 milhão, 1 milhão e meio, muito mais do que 1 milhão, né? 1 milhão e meio, um salário altíssimo. E aí tem que fazer aquela equação. O quanto esse salário se comporta para um atleta para jogar 50%, 60% dos jogos e qual é a perspectiva, qual a expectativa que você tem de retorno para um atleta desse. Então, assim, não é uma tarefa muito simples. Se fosse videogame, seria obviamente muito simples. Esse cara encaixa, né, fácil em qualquer time, mas tem essa condição física que, de fato, o futebol brasileiro por si só, ele não é um ambiente, ele acaba se tornando um ambiente ali hostil para um cara que tem muitos históricos de problemas físicos, mas é um jogadoraço, sem dúvida nenhuma. Beleza, galera? Um grande abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Um abraço a todos. Tchau, tchau.